Hello guys, eu sou o Valdir Júnior e estamos aqui hoje para falar para vocês sobre Nicolas Cage e como ele conseguiu perder 125 milhões de dólares. Se você é fã dele porque assistiu um dos filmes como 60 Segundos, A Ilha do Tesouro Perdida, se você está curioso, quer saber como ele conseguiu perder tanto dinheiro e tirar algumas lições financeiras disso, então segue no vídeo depois da vinheta. Quer me contratar e participar desse projeto ativamente, eu sou editor de vídeos e filmmaker e você pode me chamar nesse Instagram aqui, ó. Meu caro, o vídeo de hoje é sobre o Nicolas Cage, como você viu no título, e basicamente é para verificar o que deu errado na vida dele, para ele perder quase 125 milhões de dólares. Se você acha que você tá lascado, meu patrão, se você tá devendo, se você tá aperreado, tá apertadinho, tá ali, ó, a continha ali na risca, na risca, na risca. Meu patrão, isso acontece não só com você que ganha R$ 2.500, como acontece com a vida de artistas, celebridades, na vida de jogadores de futebol que ganham muito dinheiro e chegam à merda, ao fundo do poço. Então, meu amigo, se você tá lascado, tá fudido, acredite, você pode sair disso. E como isso pode acontecer? Cara, tô fazendo um reality aqui, que basicamente eu vou pagar 22 mil contas a 90 dias. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta de ver como pessoas assim chegaram ao fundo do poço, se quer sair do fundo do poço também, então, meu parceiro, segue comigo. Basicamente, o Nicolas Cage, ele começa a sua vida aos 18 anos no cinema, certo? Isso fez com que ele teve boas e más atuações, sendo bem sincero. Algumas geraram boas críticas, sendo bons papéis bem interpretados, papéis com pessoas depressivas, heróis, filmes de ação. Outras, nem tanto. O que gerou, principalmente na comédia. Na comédia ele teve atuações muito caricatas, inclusive sendo indicado 5 vezes para um prêmio de pior ator do ano. O que trouxe para ele repercussões negativas, inclusive na quantidade de ingressos que ele vendia. Aos 18 anos ele começou sua carreira, já começou por cima. Ele começou numa produção pequena, numa produção de 4 milhões de dólares. Foi para conseguiu dar lucro de quase 50 milhões de dólares, ou seja, 10 vezes o que foi investido no cinema. E trouxe também, além de dar uma quantidade de lucro boa para o cinema, foi um bom filme. Ele foi indicado ao Globo de Ouro com essa atuação. Isso fez com que a indústria olhasse para ele e pensasse que ele era um queridinho do cinema. O que eles estavam certos, no entanto. Nos anos 90, ele teve uma participação entre 6 e 16 milhões de dólares por filme. Pessoal, para vocês terem noção, o Nicolas Cage, ele é uma pessoa excêntrica, certo? Concordo, se eu tivesse muito dinheiro, seria um cara excêntrico. Eu compraria coisas, e esse é o problema da maioria dos ricos. Eles gostam de comprar coisas que poucas pessoas têm. Isso é uma coisa que os ricos têm como hábito. É se diferenciar dos pobres. Então, por exemplo, ele não pode ter só uma bolsa. Ele tem que ter uma bolsa da Gucci de 60 mil reais. Certo? E o Nicolas Cage não é diferente. E ele perdeu muito dinheiro no mercado imobiliário. Certo? Uma das mansões dele foi essa daqui. Ele comprou essa mansão por 3,4 milhões de dólares e vendeu ela por conta de dívidas, certo? Essa daqui é uma mansão que ele comprou na Rhode Island. Já foi dele. É engraçado. É aquela típica mansão gótica que você vai uma vez, é da hora de ver, mas longe de morar. Aí depois ele comprou essa mansão rural. Olha as cagadas financeiras aparecendo. Ele comprou por 15,7 milhões de dólares e vendeu por 6,5. Cara, de 15 milhões para 6,5 é para se arrombar, menino. Cara, é um prejuízo muito grande. Imagina, um artista que não sabe quando vai ganhar, quanto vai ganhar. Por mais que ele esteja no auge,
Mas é difícil você ter essa noção de dinheiro. Cara, eu trabalhei tanto tempo para chegar até aqui, não sei se vai durar para sempre. Então, um prejuízo desse. Esse daqui foi engraçado. Ele comprou essa mansão por 25 milhões de dólares em Newport Beach. Essa ele teve lucro. Essa ele conseguiu vender por quase 35 milhões de dólares. Mas se você acha que o sucesso financeiro dele tá por aí, ele comprou um castelo Nadine's Castle na Inglaterra, certo? Porque ele pode. Essa parte eu não critico ele. Essa parte eu não critico ele. Por quê? Eu sou paraibano, eu sou nordestino. Se tem uma coisa que nordestino gosta de castelo, eu teria uns 10 castelos. Cara, aí tá certo. Ele comprou um castelo por 2,3 milhões de dólares, mas não conseguiu pagar a manutenção do castelo. E teve que devolver pro dono. Cara, não é tenso isso? Cara, tipo assim, cara, é a mesma coisa. Você que é pobre, você tem um iPhone 15 Pro Max, mas você não tem internet. Nossa, isso me deixa puto quando eu vejo gente assim. Tá vendo que são hábitos que pessoas ricas têm, mas que pobres têm, só que em uma escala muito menor? Esse castelo ele comprou por 10 milhões de dólares. Cara, olha o prejuízo. Olha o prejuízo. O nome é Medford Castle. E vendeu por 4,7 milhões de dólares. O que você aprende com isso? É uma pessoa que não tem expertise com propriedades. É uma pessoa que você olha e diz assim, cara, a pessoa acredita, ela não sabe mexer com isso. Ela não tem expertise, ela não estudou, ela não sabe, cara, não, mas sempre vai valorizar. A sorte que ele teve naquela mansão foi basicamente porque o mercado inteiro aqueceu. E se não fosse por uma coisa de momento, provavelmente ele ia perder dinheiro. E por que ele perdeu dinheiro aqui? Porque ele teve dívidas, tinha bens, mas não tem dinheiro. É a mesma coisa de uma pessoa pobre. Ela tem uma casa da hora, mas está sempre apertado. Aí o cara vai lá, tem 2 casas, uma tá parada ou não consegue alugar, mas não tem dinheiro no banco. Então pode ser que ele tenha uma casa lá fora e daqui a pouco ele não tem, por um aperto, ele não consegue pagar um remédio para a filha que ficou doente, se o cartão estourar. Cara, isso acontece muito, muito, muito. Olha só, essa ilha ele comprou porque é uma ilha próxima a atores de Hollywood. Ele comprou por 3 milhões de dólares, certo, essa ilha, e vendeu por 7. Aí, mas porque amigos compraram ilhas próximas, como Johnny Depp e Richard Branson e Faith Hill. Além disso, ele comprou um túmulo de 2 metros. Nossa, aí você pensa, caramba, pra que isso tudo? Fora isso, ele comprou cabeças. Não, isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro, mano. Ele comprou... Como é o nome disso? É uma coleção de cabeças de pigmeus. Fora isso, ele tem uma coleção grande de coisas de animes. Por exemplo, ele comprou a primeira edição do Superman, pagando 150 mil dólares. E eu não vou mentir, ele conseguiu vender por 2,1 milhões. Chegou uma época que ele estava tão endividado que uma das fontes de renda dele foi vender os itens que ele tinha. Mas calma. Não foi só isso. Ele tinha um aquário. Olha só. Ele tinha um aquário. E cada animal ele comprou por um preço maior que 150 mil dólares. Olha esse povo. Esse povo ele comprou por 150 mil dólares. E por que ele tinha um aquário gigantesco em casa? Ele disse que esse aquário melhorava ele como ator. Comprou cobras e répteis brancos por 276 mil dólares só porque eles eram albinos e eram uma cobra rei. Agora me diga, o que uma cobra rei albina vai mudar na vida de uma pessoa normal? Confere, é só uma pessoa exótica. Mas não para por aí. Ele teve mais de 9 Rolls Royce, totalizando 4 iates, um super iate, mais de 50 carros, 30 motocicletas. Esse carro é um Rolls Royce 3,
mais de 500 mil em 1964. Esse daqui é um Bugatti Type 57C, por 2,8 milhões de dólares, de 1938. Esse aqui é um Jaguar D-Type, ou de 850 mil dólares. Fora isso, ele comprou motos de atuações parecidas com o que ele teve, como a de Motoqueiro Fantasma. Aí você pensa assim, cara, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria a mesma coisa. Talvez faria. De verdade. E é como se o que difere eles, no geral, é a mentalidade. Por exemplo, o Nicolas Cage, ele perdeu muito dinheiro comprando coisas que não mudavam seu padrão de vida. Nos anos 90, cada filme que ele fazia era em média 6 milhões de dólares. Depois, com o auge dele, os filmes passaram a ser 10, no máximo 20 milhões de dólares. Em 2009, ele foi o artista mais bem pago do ano, com 40 milhões de dólares, com um filme de 60 segundos e com o filme A Lenda do Tesouro Perdido. Mas, hoje em dia, ele passa por uma crise financeira muito grande. E o seu patrimônio, ele é 20 milhões de dólares, porque ele teve que se desfazer de tudo que ele conquistou durante a vida inteira. Porque ele conquistou um padrão de vida muito elevado. Por exemplo, os castelos e mansões tinham um custo altíssimo de manutenção e fez com que ele precisasse vendê-los, certo? Até para quem tem dinheiro, os movimentos são oscilatórios. Tem épocas que você ganha muito e tem épocas que você ganha menos. É diferente de uma pessoa comum que o gasto ou é constante ou ele sobe um pouquinho, ou desce um pouquinho. No ano de 2009, ele estava realmente no auge da sua carreira, estava fazendo muito dinheiro, se apegou a um padrão de vida altíssimo. E o que aconteceu posteriormente foi que ele começou a fazer filmes ruins, atuações ruins, e fez com que o trabalho dele fosse comprometido para quem assiste os filmes dele. Então, cada vez menos pessoas iam para o cinema assistindo os filmes do Nicolas Cage. Isso fez com que a sua renda caísse abruptamente, mas o seu gasto era altíssimo e por isso que ele quebrou. E isso acontece conosco também. Se você não tem nenhum real guardado no banco, pelo menos por uma reserva de emergência, se seu filho tiver uma doença e o carro quebrar, 90% das pessoas quebram. O que aconteceu com o Nicolas Cage foi parecido. O grande virado para ele foi que a partir daí ele começou a decair, pegar filmes menores, e a atuação foi relativa e fez com que ele tivesse pouca credibilidade. Hoje ele não está nem próximo do que ele já foi um dia, mas ele tem uma possibilidade muito grande de virar esse jogo, uma vez que um grande filme que ele acerta, uma virada financeira muito grande. Esse daqui é um filme que já foi roteirizado, do Joe Exotic, que é um cara que ele é produtor, ele tem animais raros nos Estados Unidos e produz em cativeiro também para vender. Faz 2 anos que o roteiro está sendo escrito. Basicamente, um filme bem feito pode salvar a vida dele. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal. Quer contratar minhas edições, só chamar nesse Instagram aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido legal esse vídeo. Valeu, falou e fui!